Se o título desse vídeo te chamou a atenção, é porque muito provavelmente você está passando por isso agora. Então para tudo e fica aqui comigo, que eu vou te ajudar a entender um pouco melhor por que você está se sentindo assim e a diminuir um pouco essa sensação. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Yamashita, eu sou instrutora de yoga e terapeuta integrativa. Então nesse vídeo eu vou trazer para vocês 3 ações de emergência para quando a gente está se sentindo muito sobrecarregado. Então isso às vezes acontece, né, na nossa vida. Quando a gente está se sentindo assim, o importante é a gente parar e tentar observar o que será que está acontecendo. Porque às vezes a gente nem entende o que a gente está sentindo, a gente só vai sofrer as consequências disso tudo, né? Tanto no corpo quanto na mente. E se sentir sobrecarregado pode ser mais nocivo do que a gente imagina. Então não é só sentir cansaço, se sentir esgotado, né? Então isso vai mexer tanto com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental e acaba até mexendo com a nossa autoestima. A gente começa a não ver mais graça nas coisas, tudo começa a ficar cinza e aí falta sentido na vida. Você já se sentiu assim? Nesse vídeo eu vou passar para vocês 3 ações de emergência que podem te ajudar a sair dessa sensação, a quebrar esse ciclo e vai trazer mais paz de espírito, mais calma no seu coração. E aí você vai sentir que você não está sem saída. Porque quando a gente está numa situação de estresse, de algo muito extremo, a gente acha que isso nunca vai mudar, que isso não tem saída, mas tem sim. E o melhor de tudo é que você não vai precisar gastar nada, você vai precisar só se permitir trazer essas mudanças para sua vida. Então pega um papel, uma caneta e vai anotando, vai ajudar a absorver melhor e também para você lembrar disso depois. A primeira ação é fazer pausas. Pausas durante o dia e durante a semana. Então a gente começa a fazer as nossas atividades, a gente vai trabalhar, a gente tenta dar conta de tudo, e aí a gente percebe que a gente vai passando dos nossos limites. A gente quer ser tão produtivo que a gente acaba não respeitando o nosso ritmo. Então, como as demandas a gente não tem como, algumas delas, né, a gente não tem como se livrar delas, então o que a gente tem que fazer? Entre uma e outra, a gente vai fazer pausas. Aí a gente faz uma respiração bem profunda, bem consciente, tentando inalar a maior quantidade de ar possível. Depois solta o ar devagar e vai trazendo a sua consciência para o momento presente. Então a gente faz isso algumas vezes por dia. Normalmente quando a gente troca de atividade. Então, por exemplo, a gente está no trabalho, a gente terminou uma atividade, entregou o que a gente precisava e a gente para, antes de passar para um outro assunto, a gente para, faz essas pausas estratégicas e depois passa para a próxima atividade. Além disso, existem alguns tipos de pessoas que têm uma tendência maior a acelerar o ritmo. Elas têm uma facilidade para entrar nesse ritmo mais alucinante. São as pessoas do tipo Pitta. Eu tenho um vídeo que eu falei, eu acho que é o vídeo anterior, que eu falo sobre os doshas, que são os biotipos do Ayurveda. Quem nunca ouviu falar sobre isso, dá uma olhadinha lá, que é bem interessante. É uma forma de autoconhecimento, a gente saber, né, como é que a gente funciona, porque não tem certo e errado. Então, mas existem, né, essas tendências, tanto positivas quanto às vezes não tão boas assim. E aí tem essas pessoas que aceleram um pouco mais rapidamente, com um pouco mais de facilidade, porque tem isso de querer dar conta de tudo, querer ser muito competente, muito produtivo. Isso é bom, né? Isso tem um lado bom. Mas quando a gente começa a exagerar na dose, a gente começa a não respeitar o nosso corpo. Agora, independente do tipo que você é, né, do biotipo preponderante em você, a gente tem que sempre se observar e verificar, né, o que a gente está fazendo que não está sendo bom para a gente, o que seria a melhor forma da gente agir. Então, fazer essas pausas estratégicas, a respiração consciente já vai ajudar muito. A segunda ação é organizar a rotina. Esse item eu dividi em 4 pontos. O primeiro deles é analisar como é que está a sua rotina e rearranjar o que for possível.
Então a gente vai ver todas as áreas da nossa vida: trabalho, casa, família, atividades físicas, lazer. E a gente vai observar e ver o que a gente está, às vezes, dando mais atenção, o que a gente poderia diminuir a quantidade de vezes que a gente faz e colocar outra coisa no lugar, ou inserir, né, mais lazer. Às vezes a gente está trabalhando demais e não está dando atenção para outras coisas que são importantes também, para a gente ficar e se sentir mais completo. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, para ver se fica mais claro. Às vezes a gente se propõe a ir na academia 4 vezes por semana. Eu defendo muito que a gente tenha que fazer as atividades físicas. O exercício físico ele é muito importante para o nosso corpo, para a nossa mente, então eu defendo muito isso. Mas às vezes, dependendo de como é, né, a nossa vida, a gente não tem tanto tempo para isso e a gente tem outras demandas. Então, às vezes, a gente verificar, aí é só um exemplo, cada um vai ver como é que fica para a sua vida. Mas às vezes, ao invés de 4 vezes, diminui uma vez e usa esse horário que você iria essa quarta vez para colocar outra coisa. Por quê? Porque a gente quer, além dessas 4 vezes, fazer mais alguma outra coisa. Então a gente começa a se encher, a preencher todos os horários que a gente tem durante a semana e faz a gente se sentir sobrecarregado. Então a gente analisar o que dá para fazer, né? O que dá para rearranjar aí. O exercício físico é importante? Sim, mas às vezes que adianta a gente ficar com um corpo maravilhoso, a gente fazer essa grande quantidade de exercícios, se a gente está estressado, se a gente está com um nível de cortisol muito alto, então a gente não acaba fazendo um efeito contrário, né? Porque o exercício físico também ajuda a gente a relaxar. Mas se a gente coloca uma atenção demais para um assunto só, às vezes a gente sofre, né, um efeito contrário. Então eu dei esses exemplos, mas cada um vai verificar, né? Às vezes é em outra área da vida que dá para fazer algum rearranjo e vai tentando encaixar as coisas da melhor forma para não se sentir tão sobrecarregado. Às vezes a gente precisa perder, entre aspas, né, um tempo nessa organização, só que essa organização vai te render depois um tempo maior para você fazer outras coisas. O segundo ponto, dentro da organização da rotina, é verificar o que pode ser excluído, que na verdade não agrega em nada. Então, às vezes a gente, como eu disse, né, a gente vai encaixando várias coisas, todo o tempo que a gente tem, né, disponível, e às vezes preenche, mas ele na verdade não agrega, não traz nada de positivo e só nos sobrecarrega ainda mais. Então, a gente fazer esse exercício. Então, vou propor para vocês, nesses próximos dias, olhar realmente com sinceridade e verificar o que você está fazendo, que você, na verdade, só está perdendo tempo, não traz nada de positivo. Esse exercício, ele pode trazer um obstáculo, principalmente para as pessoas que não conseguem falar não. E isso pode ser um impedimento, mas ele é muito importante, porque às vezes o nosso sim pode nos custar muito caro depois. Às vezes a gente não quer desagradar o outro, mas acaba nos desagradando, a gente se sente mal e isso pode dar aquela sensação, eu não fiz nada de mal para o outro, mas eu fiz para mim. E com o tempo, isso pode ficar cada vez mais pesado para a gente. E aí a gente não sabe nem por que está sentindo isso. Mas foi tanto acúmulo, né, de não priorizar a gente, que isso fica maior, isso fica pesado, e a gente não sabe nem quando começou, mas é porque acumulou demais. Então, a gente verificar e tentar fazer esse exercício. Falar não é um exercício. Para o terceiro ponto, eu vou puxar um gancho do item anterior. O terceiro ponto, dentro da organização da rotina, seria conversar com as pessoas que a gente mora e ver o que elas podem contribuir para a organização da casa, né, ou para outras atividades. Porque às vezes a gente começa a acumular funções e às vezes tem coisas que outras pessoas poderiam fazer. Então, fazer essa análise também e chamar essas pessoas para conversar.
Existem pessoas que são mais difíceis, então eu imagino que talvez possa acontecer com você de ter pessoas na sua casa que a conversa pode ser mais difícil, que não costuma entender muito, mas eu acho que é importante, como eu disse anteriormente, a gente se priorizar em alguns momentos e ter essas conversas sinceras, porque a gente vai acumulando, evitando conversas, evitando embates e vai acumulando desagrados para a gente mesmo. E isso pode, uma hora, explodir. O que acontece, né, com o tema desse vídeo? A gente vai se sentindo sobrecarregado, a gente vai acumulando problemas no nosso corpo, problemas na nossa mente, né, de estresse, de ansiedade. Tudo isso porque a gente não conseguiu colocar limites e se priorizar. Esse exercício de conversar, de delegar coisas, ele é muito legal, assim, ele é muito interessante, principalmente para quem tem dificuldade, né? Mas se a gente fizer esse esforço, a gente vai percebendo que isso vai aliviar para a gente muita coisa e as pessoas vão começar a respeitar mais também. A gente acha que vai ser o contrário, mas na maior parte das vezes a gente consegue um respeito maior das outras pessoas, principalmente né, quem está mais perto, né, nossa família, nossos amigos. Além de ensinar para essas pessoas, mais responsabilidade também sobre a própria vida. O último ponto, dentro do item organização da rotina, é estabelecer metas pequenas. Então, às vezes, a gente coloca metas muito grandes, muito longe de serem alcançadas. E isso gera uma insatisfação, um desânimo, e a gente acaba desistindo, às vezes, de algumas coisas, né? Porque a gente coloca um negócio tão distante, e se caso a gente não consiga chegar nem perto, a gente já desiste, né, antes de qualquer coisa. Então, se a gente divide essa meta grande em metas menores, isso vai, e a gente vai conseguindo, né, alcançar essas pequenas metas, isso ajuda na nossa autoconfiança. Então, a gente vê que a gente consegue, né? Então, isso vai dando ânimo para a gente passar para a próxima fase. Então, isso também merece um momento de reflexão, de às vezes escrever mesmo, colocar no papel tudo que você pretende, tanto para a sua semana quanto para o seu mês, ou coisas mais a longo prazo. Então, colocar no papel e ser mais gentil com você mesmo, né? Mais legal com você mesmo, dividindo essas metas, aí você vai cumprindo, isso vai dar mais alegria, mais satisfação. A terceira ação de emergência é algo que você vai fazer, né, como urgente, mas é uma coisa que eu recomendo fazer isso sempre, sempre, o resto da vida, que é colocar o alongamento ou uma prática de yoga no seu dia a dia. Então, se você puder fazer todos os dias, seria melhor ainda. Quando eu falo alongamento ou yoga, pode parecer estranho para algumas pessoas, né? Porque normalmente as pessoas associam o yoga como uma aula de alongamento. Não desmerecendo uma aula de alongamento, porque o alongamento é ótimo. Só que a aula de yoga tem coisas a mais, né? Então ela aprofunda tanto nas posturas, que fazem alongamento também, mas trabalham força e trabalham outros níveis, né, da nossa consciência, não trabalham só o físico, né, trabalham o nosso mental, nossas emoções e até a nossa questão energética, né, nosso lado espiritual. Mas caso você não tenha familiaridade com o yoga ou não tenha acesso a fazer aulas de yoga, apesar de ter muita coisa gratuita na internet, você fazer alguns alongamentos que você já conhece, ou também buscar alguns vídeos no YouTube, provavelmente deve ter bastante coisa. Introduzir, então, esses alongamentos diários. Então, são coisas que não são para tomar mais ainda o seu tempo, né? Mas dedicar alguns minutos por dia, seja de manhã ou no final do dia. No final do dia, eu até acho melhor para mim, quando eu estou muito cansada, e aí eu paro e faço isso já dá um ânimo até para fazer outras coisas depois que você chega em casa, você até dá mais energia, né, para fazer.
Mas isso vai te relaxar muito, porque isso vai liberar tensões musculares, tensões que se acumulam nas articulações. Então, eu recomendo fazer alongamento de preferência todos os dias. Claro que às vezes não é possível, né? Mas se você dedicar a isso, colocar isso na sua rotina, isso vai te ajudar demais a tirar esse peso um pouco das costas, né? A sensação de sobrecarga, de peso. Isso vai ajudar muito. Em seguida do alongamento ou da prática de yoga, se você conseguir fazer um relaxamento, é deitar no chão mesmo, soltar bem o corpo. Eu também tenho um vídeo que eu falo sobre o que é, né, e como fazer o relaxamento profundo. Vou colocar na descrição do vídeo o link, aí vocês dão uma olhadinha lá também, para quem não está acostumado. Recomendo também, depois desse relaxamento, fazer uma respiração bem profunda, uma respiração consciente, trazer sua mente para o momento presente e fazer uma meditação aí de 1 minutinho, 2 minutinhos, que seria a meditação aquela que a gente fica em silêncio, a gente não coloca nenhuma música, nada, simplesmente para a gente tirar mesmo todos os pensamentos, principalmente os que preocupam mais a gente, né? Então, tentar esvaziar a mente e aí vocês vão se sentir renovados. Tem um quarto ponto que, na verdade, não é uma ação, né? Mas é a gente observar e ficar atento para a gente não entrar em fugas. Então, quando a gente está muito sobrecarregado, a gente está muito cansado, é normal do ser humano querer fugir disso. Então ele vai fugir para coisas que ele sente prazer em fazer. Né? Tem gente que gosta de comer, então comida traz muito prazer. Tem gente que gosta de beber, né? Então bebidas alcoólicas. Tem gente que se sente bem fazendo compras. Tem vários tipos, né, de escapes assim, que a gente acaba usando, às vezes mais de um até. Então, a gente tomar cuidado, porque é muito fácil, né, do nosso cérebro querer aliviar sentindo algum tipo de prazer. E isso não quer dizer que a gente não tenha que sentir prazer e fazer coisas agradáveis também na nossa vida. O problema é que quando a gente está assim, a gente usa isso como uma fuga. Então acaba sendo uma ilusão e você não resolve o problema. Você usa essas coisas como um alívio imediato, mas na verdade elas só vão te distrair, né, do que você realmente precisa olhar e resolver para se sentir realmente melhor. E o que acontece muitas vezes? Quando a gente vai para essas fugas nesses momentos, depois de um tempo, dá aquela sensação de vazio, porque ele realmente não preencheu o que você queria. Às vezes você gasta um dinheiro que você não poderia naquele momento e pode piorar ainda mais essa sensação aí de sobrecarga, de estresse. Para resumir, quais seriam as ações de emergência? Fazer pausas durante o dia, durante a semana, e usar a respiração consciente nessas pausas, organizar a rotina, verificar como que é a sua rotina, como que você pode rearranjar algumas coisas, avaliar o que pode ser excluído que não agrega nada, conversar com as pessoas que moram com você, ter uma conversa sincera que vai te ajudar e vai ajudar também essas pessoas. Fazer metas pequenas de fácil alcance, fazer um alongamento ou uma prática de yoga, de preferência todos os dias. Incluir relaxamento, respiração consciente e um pouco de meditação. Atenção para não entrar nas fugas. Se esse vídeo foi importante para você, te ajudou de alguma forma, então curte aí o vídeo, ajuda aqui o canal, comenta, compartilha com quem vocês sabem que estão precisando disso nesse momento. E fiquem bem, tentem colocar em prática e até o próximo vídeo.